Olá, tudo bem? Gabi Cazé aqui, hoje para te dar uma dica de espanhol. Na realidade, são dicas para principiantes em espanhol. Eu vou te explicar como eu consegui aprender espanhol, porque foi uma língua que eu aprendi muito rápido e eu gostaria de mostrar para você quais foram as metodologias, quais foram os truques, quais foram as minhas estratégias que eu usei para aprender espanhol durante as minhas viagens para a Argentina. Então, se você está afim de saber como é que foi para mim, eu vou explicar tudo para você. Me acompanhe até o final desse vídeo, porque você vai ganhar uma dica bônus. Bom, a minha primeira dica, conforme até o próprio nome desse vídeo mesmo já fala, foram as minhas viagens para a Argentina. Isso parece óbvio, mas veja bem, quando você faz viagens, então isso já implica que seja mais de uma, para o mesmo lugar, você tende a somar conhecimento. Esse conhecimento acumulado, ele é não só de direção, porque você geograficamente se localiza melhor naquele lugar que você visita mais de uma vez, você também vai acumulando repertório, você viaja para aquele lugar e vai no mesmo restaurante, você tem história para contar, né? Você traz alguém com você, você viaja com a sua mãe, ou com seus irmãos, ou com o seu marido, sua esposa, enfim. Fala, olha, eu já estive nesse lugar, aqui acontece tal coisa, então você vai adquirindo cultura. Dentro dessa aquisição de cultura, o idioma também está incluído. Então é evidente que você vai aprender palavras novas. No meu caso, eu viajei para a Argentina desde muito cedo. Eu comecei a viajar para cá quando eu tinha 15 anos e eu viajei várias vezes. A primeira vez que eu viajei, inclusive aqui, nem era meu destino principal. Eu estava indo para o Peru e passei 2 dias aqui, acho que na ida, e na volta também permaneci um tempo. Já foi o suficiente para me apaixonar pela Argentina e na sequência, logo um ano depois, eu precisei vir novamente já para um congresso de Direito, que eu já estava na faculdade de Direito, então foi 2 anos depois, que eu vi com 15, depois retornei com 17 e depois eu passei a vir sempre. Mas o que eu quero te dizer é que eu me lembro perfeitamente, como se fosse hoje, que nessas viagens para a Argentina, desde a primeira, algumas palavras iam ficando, fora a musicalidade da língua que te invade de cara. Né? De cara você já percebe a musicalidade da língua, tem aquela estranheza, né, que você vê que as pessoas falam diferente. Eventualmente, se você já tiver estudado espanhol antes, você vai perceber que a regência verbal é diferente, né? Me parece que la producción hizo un video que vos lo tenés en tu teléfono, te lo acaba de mandar el Negrito Luengo para que vos lo mires y lo vamos a compartir con toda la gente. Okay. Este es nuestro pequeño mimo al señor Pedro Alfonso. O imperativo é diferente, tem aula gratuita minha aqui no canal que fala sobre o espanhol da Argentina, depois você dá uma olhada, eu vou botar na descrição do vídeo. Mas a regência é diferente, mas não é sobre isso que eu estou falando, eu não quero te dar uma aula de espanhol hoje, eu quero te falar essas dicas. Então essa primeira dica de viajar para a Argentina, fazer viagens para cá, já te abre um caminho fantástico. Não diminua essa dica, porque ela parece realmente óbvia, mas ela é muito proveitosa. Quer ver? Eu me lembro que eu aprendi palavras assim, palavras meio randômicas, que eu não aprenderia se eu não tivesse viajado para cá. Eu me lembro que numa dessas viagens eu precisei viajar de Buenos Aires capital para o interior da Argentina, não me lembro se foi para Córdoba ou enfim. Eu fui de ônibus leito e aprendi a palavra cochecama, né? Então cochecama foi uma palavra que eu aprendi há muito tempo atrás e que eu nunca mais esqueci. Eu me lembro também que eu aprendi a palavra mata-fuego. Mata-fuego é extintor de incêndio, são palavras engraçadas. E logo de cara, isso foi na minha primeira viagem para cá, eu tinha 15 anos, como eu te falei, eu aprendi que garçom a gente chama de moço, quer dizer, eventualmente são até vocabulários que você já tem, mas são coisas que quando você aprende na prática, você nunca mais esquece. É diferente de você ficar assim, decorando o vocabulário. Foi uma coisa que você viveu, que você vivenciou e que por isso você não esquece, tá? Essa foi a dica número 1. Vamos logo para a dica número 2. A dica número 2 é muito simples, ela é mais uma dica do que você não deveria fazer do que uma dica do que você deveria fazer. Anota aí, procurar no dicionário português e espanhol. Isso é uma dica para que você não faça isso.
Claro que você não é proibido de fazer, é óbvio que é até bastante interessante você ter um dicionário, mas a aprendizagem de um idioma, ela passa muito mais pelo entendimento intrínseco daquele idioma do que a tradução de uma língua para outra. Inclusive, são especialidades completamente diferentes. Quando você passa a ser tradutor ou quando você faz um curso, uma formação de tradução, você já tem que ter fluência naquele idioma muito antes. A tradução, ela é praticamente uma arte. Então não é a maneira correta, com certeza não é a maneira correta você aprender um idioma a partir de traduções. Então esse hábito de pegar e sair correndo para o dicionário para ver o que aquela determinada palavra quer dizer no idioma que você está estudando, não é a melhor maneira nem de você memorizar a palavra. Então, eu tenho uma história para te contar sobre isso. Eu tinha uma amiga, na época que eu estava no colégio, eu me lembro que eu tinha 14 anos nessa época, eu já me interessava por idiomas. Eu não falava espanhol ainda, mas eu já estudava italiano, por exemplo, que foi a primeira língua que eu aprendi quando eu tinha 11 anos de idade. Essa minha amiga, ela era fluente em inglês, e eu também não estudava inglês nessa época, olha que interessante. Inglês é uma língua que eu tenho total fluência, inclusive sou professora de inglês, mas eu comecei a estudar inglês mais tarde, né? Interessante isso, né? Bom, voltando à história da minha amiga, ela já era super fluente aos 14 anos, porque ela tinha morado em Londres durante um período longo, tipo mais de um ano. E lá ela frequentou a escola e tal, aprendeu inglês e ela tinha o hábito de falar inglês todos os dias. Ela escrevia em inglês, ela mandava cartas e tudo mais. E eu achava aquilo tudo muito fascinante. E uma coisa que eu fiquei chocada é que ela tinha um dicionário grandão, grossão, que era um dicionário inglês-inglês. E eu questionei ela nessa época, eu perguntei, olha só, por que você usa esse dicionário? Por que você não usa um dicionário que nem a gente usa na escola, né? Porque todo mundo na escola estuda inglês também, pelo menos na minha escola era assim. Ela falou, não, isso aí não dá certo. O bom é o dicionário inglês-inglês. Só que ela não me explicou muito bem por quê. Ela só disse que era assim e pra mim aquilo não fez o menor sentido. Achava que era uma perda de tempo, né? E eu não conseguia entender bem. Depois, quando eu comecei a me aprofundar no estudo de outros idiomas, eu percebi que realmente é muito mais importante você ter um dicionário da própria língua, que nem a gente tem no Brasil. Por exemplo, o Aurélio, não é dicionário português, quer dizer, você quer saber o significado daquela palavra. Então é muito mais rico, é muito melhor para o seu aprendizado, tá? Agora, talvez você esteja se perguntando, mas e se o meu espanhol for tão básico que eu realmente não vai me adiantar aquele dicionário na mesma língua? Adianta. Ainda mais agora no tempo que a gente vive, onde a gente tem todas as informações disponíveis online, você vai botar aquela palavra, você vai ver foto daquela palavra, você vai ver aquela palavra aplicada em outros contextos. A aprendizagem, a retentiva daquela informação é muito maior do que você simplesmente papum, traduzir e no ato sequência você esquece a palavra, entendeu? Então não faça isso de procurar traduções imediatas. Por exemplo, frutixa. O que é frutixa? Ai meu Deus, o que é frutixa? Pô, primeiro que o cara já vai ter assim, frutixa, acho que escreve com que letra, né? Com 2 L's, porque em espanhol 2 L's, aqui na Argentina a gente pronuncia assim, quer dizer morango. Mas aí ao invés de você bater o olho lá, você vai ver a foto, você vai ver receita de morango, torta de morango, e aí você nunca mais esquece. Então essa é uma dica legal, anota porque ela é meio contra-intuitiva, mas eu te prometo que dá super certo. Pronto para a terceira dica? Vamos lá. A terceira dica é super agradável e você nem precisa sair de casa, nem precisa viajar. A minha maneira de manter os idiomas e aprender o idioma novo sempre passa por escutar música. Eu tô falando isso porque comigo foi assim e eu sei que funciona. Então eu tô passando a minha experiência para você. Escutar músicas em espanhol é muito agradável. Tem música de todas as formas, de todos os ritmos, de vários países. Espanhol é falado em várias partes do mundo e você não precisa necessariamente só escutar espanhol da Argentina ou espanhol falado no Uruguai, que também tem essa pegada do geísmo reilado, que você vai aprender depois quando você olhar lá na minha aula gratuita.
Mas você pode escutar músicas mexicanas, músicas caribenhas, músicas aqui da Argentina, rock alternativo argentino, que é muito legal. No Uruguai também tem umas bandas que eu adoro, que eu sempre recomendo. Quem me acompanha nas lives até conhece algumas bandas que eu sempre recomendo. E escutar música é uma metodologia que vai te ajudar pra caramba. Não adianta só você escutar. A metodologia em si, de você utilizar essa dica, é muito simples. Você escuta a música e você passa a gostar daquela música. Dá uma chance para a música, escuta ela uma vez, escuta de novo, escuta no outro dia, né? Você precisa se apaixonar pela música. Não pode ser uma música que você, de repente, não curta, tá? Então você já escolhe, de repente, um ritmo que você se identifique, enfim, faça uma pesquisa nesse sentido. A partir do momento que você gosta da música, sua primeira tarefa vai ser cantar aquela música. Canta junto. Vai cantando junto. Gente, isso é maravilhoso. Você melhora a sua pronúncia, você canta junto, você memoriza a letra da música e você vai concatenando aquelas palavras e juntando aquelas sílabas e fazendo aquela bolinha na boca ali para fazer a pronúncia correta do espanhol, que é muito importante no aprendizado, tá? Isso vai te deixar super incentivado. Depois que você já estiver cantando junto e sabendo toda a letra, né? Porque você sabe de ouvido o que você está cantando, você deve procurar escrever o que você entende. Então escreve, mesmo que aquela escrita saia de uma maneira errada. Escreve, simplesmente tira a letra de ouvido, você sabe cantar, você bota no papel o que você está escrevendo. Depois que você fizer isso, você procura entender o que está acontecendo. Não é magia, tá? Isso aí realmente acontece, ainda mais em espanhol. Algumas palavras são muito fáceis, são muito parecidas com o português, então você deduz. Não tem problema nenhum, você está deduzindo. Você lança uma hipótese, eu acho que nessa frase ele está querendo dizer isso. Aí é diferente, se você quiser na internet comprovar, minha hipótese estava correta. Realmente ele está falando pecera. Pecera, no caso, é aquário. Eu estou pegando aqui uma letra de uma música que fala assim: quisiera ser um pez para mi nariz em tu pecera. É mais ou menos isso. Eu nem lembro direito da música, mas eu lembro que tinha pecera, tá? E é aquário, tá? Então você deduz e você pode confirmar. Isso é muito legal, dá super certo. Não vai ocupar tanto tempo do seu dia, mas você pode fazer isso como uma tarefa séria. Fala, não, eu vou tirar essa música, eu vou ficar aqui 15 dias, mas eu vou matar essa música. Viu? Essa é uma terceira dica, me ajudou pra caramba. Música francesa, eu aprendi francês muito com essa metodologia. Eu escutei tudo de Edith Piaf, escutei música francesa beça e graças a isso eu mantenho o meu francês longe de estar enferrujado, mesmo morando num país onde só se fala espanhol. Não é uma metodologia legal? Eu uso e estou compartilhando com você. Antes de eu passar para a dica número 4, eu também quero dizer que uma metodologia muito boa para você continuar recebendo vídeos como esse e sobre a Argentina, morar aqui, estudar aqui, coisas de turismo, tudo sobre Buenos Aires, é uma metodologia infalível. Basta você se inscrever no canal, dar o seu like, ativar o sininho, ou seja, com isso vão chegar vídeos novos para você. Então, não deixe de fazer isso porque é uma metodologia, batata, dá certo com certeza. Minha dica número 4 também eu acho que vai te ajudar muito. Veja bem que não é necessariamente uma coisa que aconteceu comigo, mas eu também tenho a experiência do que aconteceu com os outros, então eu me aproprio dessa experiência, coisas que eu vi e pessoas que eu conheço profundamente, para poder também apresentar para você. O exemplo que eu vou te dar agora aconteceu com o meu filho mais novo. Ele veio morar aqui na Argentina quando ele tinha apenas 9 anos de idade. Quando ele chegou, eu tive que matricular ele na escola. E ele entrou, acho que no 5º ano ou no 6º ano. É o mesmo do Brasil, tá? Não tem uma disparidade, tipo, aqui tá no 4º ano, lá vai entrar no 5º. Não, ele entrou no ano que ele entraria mesmo se ele tivesse continuado no Brasil. E aí o que aconteceu na escola? Ele fez amigos. E aí no que ele fez amigos, o espanhol dele começou a desenvolver. E em menos de 3 meses esse menino estava falando espanhol por todos os cotovelos, como eu gosto de falar. Esse fenômeno
de você interagir com o nativo a partir da amizade é universal, né? Isso aí acontece em todos os países e acontece muito rápido com crianças, e a gente costuma dizer acertadamente, e às vezes nem tanto, de que mas isso é uma coisa que acontece com criança aprende muito rápido. De fato, a estrutura cerebral da criança como uma esponja para o aprendizado e na área de idiomas dá muito certo. Realmente a criança tem uma facilidade grande de aprendizado, mas não é só por isso, é porque aquela criança socialmente está inserida num meio onde ela vai ter que travar diálogos para a sobrevivência dela, social, acadêmica e às vezes até vital, né? Porque ela precisa se comunicar, ela precisa pedir ajuda, ela precisa pedir socorro, ela precisa pedir comida. É o mesmo fenômeno do bebê. Quando o bebê nasce, a única coisa que ele faz é chorar, é a maneira que ele tem de dizer que está com fome, de dizer que está com dor, de dizer que está com algum incômodo, e logo depois ele refina essa comunicação e vai falar, né? Falar pequenas palavras. Então é a mesma coisa que acontece com o idioma. Só que essa é uma experiência concreta que aconteceu com meu filho, né? Então, ou com o filho de várias outras pessoas que eu também conheço que também tiveram essa feliz oportunidade de aprender o idioma na escola. Mas você, veja bem que eu quero isolar essa experiência na figura do amigo. Então você deve buscar fazer amigos nativos. Você deve buscar, se você for solteiro, a se relacionar com uma pessoa do outro idioma, arrumar um namorado, arrumar uma namorada, arrumar um amigo, arrumar uma amiga, online, por exemplo, né? Ou nas suas viagens. É muito importante você travar essa comunicação, porque nessa troca você pede para ser corrigido, você se arrisca, você passa a confiar, você aprende o que o outro está falando, e isso é o aprendizado mais natural que tem, mais saudável que tem e de fato muito efetivo, tá? É lógico que você pode também absorver vícios de linguagens, erros de conjugação que o outro porventura venha acontecer. Isso a gente sabe que acontece, por exemplo, famílias que têm um português ruim, os filhos tendem a falar um português ruim, vão ter que consertar isso na escola. Então você está ali correndo esses riscos também. Mas por sorte aqui na Argentina, por ter uma educação muito boa de base, eu como professora de idiomas observo que a população de maneira geral, mesmo uma pessoa muito simples, até uma pessoa muito culta, todos eles falam espanhol de uma maneira correta. Eu realmente observo esse fenômeno. Então eu te digo, aqui na Argentina tá tranquilo, arruma um amigo online, arruma um namorado em carne e osso e vai aprender espanhol, porque isso ajuda pra caramba, tá bom? Se você chegou até aqui, quer dizer que você tá gostando realmente do vídeo, dá uma olhada se você deu aquele like, porque pra mim é super importante, é a maneira que eu peço pra você retribuir o trabalho que eu faço. Todo domingo tem vídeo no canal, sempre às quartas-feiras também eu coloco o vídeo no canal, e gravar é uma coisa que demanda muita energia e esse like me ajuda, não só a distribuir, enfim, tem toda uma engenharia reversa aí por trás que você, como consumidor de vídeo, já deve saber como é que é. Agora eu vou te dar a dica bônus, que eu te falei que no final tinha um bônus. O bônus é muito simples. Da mesma maneira que uma criança vai para a escola e ali ela realmente tem esse input do idioma, você, mesmo sendo adulto, mesmo sendo profissional, mesmo já tendo a sua vida prontinha no Brasil, eu não sei se seu caso você quer se mudar para a Argentina ou não, não importa. Você sempre pode estudar mais. Já dizia a minha avó, já dizia meu querido falecido sogro também, conhecimento não ocupa espaço. Então você pode fazer uma especialização, você pode fazer um mestrado, você pode fazer até um doutorado aqui na Argentina, se você quiser. E esse tipo de iniciativa faz com que você tenha acesso a um tipo de linguagem muito bacana, muito específica, que vem dos professores, que vem dos livros didáticos que você precisa estudar, e você vai ter que fazer prova e tudo mais, isso tudo no idioma espanhol, por exemplo. Mas resumindo, essa dica bônus diz o seguinte: se você quiser fazer uma especialização ou um mestrado, você não precisa mostrar que você tem fluência no idioma, tá? Você tem que se sentir fluente no idioma e saber que você vai
encarar uma pedreira. Aqui na Argentina é possível, tá? Fazer doutorado sem fazer mestrado, por isso que eu tô falando isso. Mas enfim, mestrado. Eu fiz isso. Eu fiz um mestrado no Uruguai, morando no Brasil, onde 2 vezes por ano, em janeiro e julho, eu viajava para Montevidéu para fazer as aulas. E o meu espanhol melhorou muito. E olha que eu já estudava espanhol, já falava espanhol, só não era professora. E na época, eu tinha as aulas em espanhol. E eu fazia questão de escrever os trabalhos em espanhol e apresentar os trabalhos em espanhol. E todos os meus colegas de turma também foram por essa seara, né? Porque na realidade se podia fazer em português também, os professores sabiam português, mas a gente combinou entre todos, né? Pô, não, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos falar em espanhol, vamos treinar, apresentar um trabalho em espanhol, escrever diretamente no idioma, né? Então assim, foi muito bom, foi muito rico e você não esquece nunca mais. É muito bacana. Então assim, arrisque-se a fazer uma coisa nova, nem que seja um curso de fotografia, um curso de culinária, um curso de corte e costura, que seja. É muito bom você ter uma experiência no exterior utilizando aquele idioma. Não necessariamente um curso de espanhol. Você não precisa viajar para fazer um curso de espanhol. Você é pessoa física, sabe? Porque se for numa empresa aí é diferente, aí é intercâmbio, até a gente tem isso. Tá? Eu tenho isso, se você precisar me procura. Mas você, pessoa física, para melhorar, faz um curso de mágica, sei lá, qualquer coisa, entendeu? De acupuntura, enfim, já dei vários exemplos aleatórios. É melhor você fazer esse tipo de iniciativa do que você, de repente, viajar para fazer um curso de idioma. Se você quiser fazer um curso de idioma, você pode fazer um curso online. Eu tenho um curso online, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. E nós também temos curso, quando eu digo nós é porque é o CABA, tá? Que é o Centro de Aprendizagem Brasil-Argentina, que é a minha escola de idiomas. É claro que eu estou fazendo esse merchandising para você, mas olha a quantidade de dicas que eu dei também, tá? Eu vou deixar aqui no link do vídeo o site para você conhecer o CABA Idiomas e eu tô te dando essa opção. Você tem o espanhol online, que são aulas gravadas, e também tem o espanhol ao vivo, onde são 2 aulas por semana num grupo pequeno, onde você vai ter aula ao vivo não gravada, tá? Então são várias opções, já te dei um monte de dica. Um beijo para você e até a próxima.